Quero dar boa noite e agradecer o sim que vocês deram a esse chamado de conhecer essa proposta do Mulheres Vivas, reunindo o nosso propósito das danças circulares de poder levar não só a dança como um benefício pessoal, mas também como um grande agente, uma grande agente de transformação social, né? Quando a gente se encontra, dá as mãos, acolhe quem a gente não conhece, a gente vai ampliando essa conexão. Para a gente poder iniciar a nossa harmonização, eu quero sugerir hoje da gente tirar uma carta, já fazer a leitura da mensagem, e a nossa carta de inspiração é a harmonia. E a harmonia, ela tem como árvore madrinha o manacá da serra. E diz assim: a florada do manacá da serra é um show de harmonia. Esta bela árvore integra-se com tudo que há à sua volta. Suas flores trocam de cor à medida que são polinizadas, desabrochando brancas e vão gradativamente se tornando violáceas, passando pelo rosa. Esse fenômeno é uma espécie de dança entre a árvore e seus polinizadores, uma coreografia plena de sentido e de beleza. A harmonia proporciona momentos de paz. Os conflitos desaparecem e, mesmo que seja por um breve instante, sentimos-nos em unidade com o todo. Tudo fica em equilíbrio, gozamos de saúde e bem-estar e nos libertamos das obstruções ou interferências. Existimos simplesmente. Para alcançar esse estado de harmonia, é necessário realinharmos constantemente nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Cuidar do corpo, nutrir os sonhos e abandonar os padrões que limitam nossa caminhada rumo à plenitude. Visite o Manacá da Serra e se deixe contagiar com a sua harmonia. Combinei com a Tássia da gente contar um pouquinho para vocês como essa história começa. E estou feliz que a Mônica esteja aqui, porque ela é uma das protagonistas desse movimento, dentro desse cenário que nos preocupa, né? E nos alerta no sentido de provocar uma ação concreta. Quando uma mulher levanta e dança, as outras levantam e dançam juntas, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, garantir que todas nós possamos estar onde queremos estar e bem. Então, essa história começa com o Vitor. Vitor atua junto com a bancada feminista aqui de São Paulo e é um aluno comum, né, que eu dividi com a Mônica quando a gente iniciou o trabalho ali no Anchetano. É um jovem comprometido com temas sociais e ele procurou a Mônica para falar dessa intenção que ele tinha de unir a dança circular com o Mulheres Vivas. E a Mônica indicou que ele falasse comigo. Na hora que ele falou, me veio toda a história, o resgate dos 10 anos de Outubro Rosa que a gente tem feito. E eu falei, gente, no primeiro ano do Outubro Rosa, a gente fez 300 rodas no Brasil. Então, a gente tem potencial para fazer mais de 300 rodas hoje, porque nós somos muito mais focalizadores e focalizadoras, trazendo um tema que é fundamental, né, que a gente olhe para esse tema de forma fundamental, porque nós estamos perdendo vidas de forma muito violenta. Mônica, fala, querida. Quando que foi a primeira roda? Que ano foi isso? 2016. Esse ano a gente completa exatos 10 anos de movimento, levando essa consciência do autocuidado. Então, eu vou passar a palavra para a Tássia, para ela poder contar para a gente um pouquinho dessa história, porque ela está lá dentro, construindo e vivendo esse movimento. Querida, seja muito, muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Queria começar agradecendo, na verdade. Obrigada, Andréia, que foi a minha ponte, né, principal, mas também Mônica, né, que recebeu aí com essa escuta muito atenta, essa proposta do Vitor, que também fez a ponte com a gente, né? Então, agradecer o espaço, reforçar a importância dele, acho que, de fato,
enfim, né, vocês estarem aqui, fazerem o trabalho que vocês já vêm fazendo, fruto de todos esses últimos anos, como vocês vieram dizendo, juntar mulheres do Brasil inteiro. A gente sabe o quanto é difícil fazer coisas unificadas, né, e justamente, né, a gente se esforça sempre pela coletividade, então, muito importante mesmo o que vocês têm feito. E que bom que a gente pode juntar esses dois movimentos, né? Como a André já foi dizendo um pouco, eu trabalho no mandato da bancada feminista do PSOL. E vou explicar um pouquinho para vocês o que é o mandato, para também entender de onde surge essa proposta que a gente está fazendo. Na verdade, a bancada feminista surge como um mandato de vereadoras aqui na cidade de São Paulo. Eu falo de São Paulo, da cidade capital. E depois, né, que a gente, esse formato de mandato coletivo, eu não sei se todo mundo é familiarizada, mas é a ideia de que justamente a gente entende que a política se faz na coletividade. Então, em vez de você ter uma vereadora, a gente, no caso, na nossa primeira eleição, elegeu 5 mulheres, e justamente com o sucesso do que a gente viu na Câmara de Vereadores de São Paulo, em 2022 a gente tentou a nossa eleição para deputadas estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, em 2022 a gente elegeu esse mandato, é um mandato que é esse que eu trabalho, eu sou assessora do mandato da Assembleia Legislativa, então é um mandato estadual que cobre todo o território de São Paulo. E as nossas 5 co-deputadas, né, que a gente chama, são 5 mulheres negras que trabalham nas mais diferentes, têm relações com os mais diferentes movimentos sociais, educação ambiental, direitos da criança e do adolescente, violência, os temas da violência no geral, movimento negro, movimento LGBT, enfim, gente, uma variedade muito grande de movimentos que a gente dialoga no mandato. Enfim, então a gente se conformou em 2022 nesse mandato, e o nosso gabinete, ele é composto majoritariamente por mulheres, mas temos, mas não só. O Vitor é uma das pessoas que trabalha no gabinete também, assim como eu. E a gente trocou essa ideia e pensou que seria muito legal mesmo essa proposta. A Simone acabou de entrar, gente. A Simone que acabou de entrar é uma das nossas codeputadas. Que eu falei para vocês, ela está aí aterrissando em Brasília para um congresso. Então tá ali numa conexão, tentando achar um cantinho aí no aeroporto. Daqui a pouco ela fala com a gente, pode sentar com calma aí, amiga. Mas ela é uma das nossas co-deputadas, então ela melhor do que eu, inclusive, pode falar para vocês. Então eu vou ser bem rapidinha para explicar um pouco o que que é o projeto do Mulheres Vivas e aí passar para Simone. Mas é isso, então a gente tem esse mandato e a gente resolveu fazer uma caravana em maio, a partir dessas notícias alarmantes que a gente tem visto. Feminicídio, a violência contra a mulher não é algo novo. Faz um tempo que a gente tem visto, né, essas estatísticas subindo, mas esse ano realmente passou a ser um tema, inclusive, cotidiano, né? Só abrir o jornal, abrir a televisão, e a gente vê ali notícias cada vez mais assombrosas, inclusive. E a gente, enquanto um mandato feminista, entendeu que já vinha fazendo uma série de ações, na verdade, ao longo dos nossos 4 anos de mandato, sobre o tema da violência contra a mulher, mas que o tema do feminicídio, especificamente, passou a ser um tema muito central. E viramos nossos olhos muito para isso e criamos, então, essa caravana que está rodando o estado de São Paulo, para levar a discussão da vida das mulheres, e aí não só nos manter vivas, mas vivas como, de que forma, né? E então temos rodado escolas, universidades, territórios, cidades diferentes, e em maio, especialmente, estamos fazendo essa grande caravana, que tem um objetivo final, mas eu não vou estragar tudo, vou deixar o melhor para para Simone. Simone, bem-vinda. Olha, mas queria contar para vocês que eu ouvi as 2 falas de abertura que eu estava esperando ser chamadinha aqui. Vocês me escutam bem? Como é que tá? Ah, legal. Então, boa noite, mulheres. Boa noite, Tássia. Boa noite, Andréia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o esforço de vocês estarem reunidas todas nessa salinha do Zoom para a gente trocar essa ideia. Eu sou a Simone Nascimento, como a Tássia falou,
Eu sou co-deputada da bancada feminista do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado, né, na bancada estadual. Além de mim, nós somos 5 mulheres negras que representam muitas lutas diferentes da classe trabalhadora no Estado. Em 2022, a gente teve a honra de ser as mulheres mais votadas do Brasil para uma Câmara, para uma Assembleia Estadual, né? Um mandato coletivo, que além de mim tem a Paula Nunes, a Carolina Yara, a Mari Souza e a Silene Maciel. Nós, ao longo desses 3 anos e meio de mandato, temos observado que tem sido o avanço do feminicídio e da violência contra as mulheres. Somos no mandato que tem como prioridade a vida das mulheres e como as mulheres gerem a sociedade, né? No sentido geral mesmo, em todas as áreas. Nós somos a imensa maioria desse país, né? Chefes de família, donas de casa, trabalhadoras, educadoras, mães, filhas, né? E nós estamos vivendo uma emergência muito grande, porque desde que nós assumimos esse mandato, nós temos nos deparado com uma política de ausência de investimento e olhar para as mulheres no estado de São Paulo, né? Então, a primeira coisa que nós nos deparamos com o início do governo Tarcísio foi a construção de uma Secretaria da Mulher fake, né? Foi trocado o nome da Secretaria dos Transportes para uma Secretaria da Mulher e passou a ter, então, um orçamento de 18 centavos por mulher, né? Então, vocês imaginam que, como toda política pública, investimento é o que gera resultado. E a ausência de investimento também gera um resultado. Nesse caso, um resultado gravíssimo que a gente vê agora, quase no final dessa gestão. Então, apesar de existir a lei das DDMs 24 horas do governo Lula, o governador Tarcísio não implementou as delegacias 24 horas. Falta muito atendimento específico de acolhimento a vítimas de violência doméstica, principalmente nos rincões do estado de São Paulo, né? Tirando a cidade de São Paulo, que já tem muita precariedade em bairros mais distantes, no estado nem se fala, né? Existe uma subnotificação muito grande. E mesmo assim, nesse ano, em 2026, que a gente tem o primeiro trimestre mais mortífero da história para as mulheres, desde que começaram os dados sobre isso, o estado de São Paulo é o estado com o maior número de mortes, 86 mortes nos 3 primeiros meses do ano. Então, nós resolvemos colaborar com um processo mais intenso ainda do que a nossa contribuição na LESC, ou seja, que o nosso mandato servisse enquanto um mandato movimento para combater esses índices no estado de São Paulo através do que a gente mais acredita, que é a força da coletividade. Construindo, então, uma caravana estadual que reúne ativistas de todo o estado de São Paulo, dispostos a construir espaços mesmo de coletividade que ajudem a enfrentar essa situação, por meio da conscientização, por meio da ação, por meio de pressão aos poderes públicos locais. E a Caravana Mulheres Vivas, então, é esse lugar, né, em que a gente tem rodado o estado de São Paulo, a gente já tem, no todo, 50 lugares que a gente vai ter passado até o final desse semestre, que a gente tem espaço colocado no nosso corpo, nossa cara, para encontrar outras mulheres, outros homens, para afirmar essa palavra, né, propositiva, mulheres vivas. E nós temos alguns objetivos com isso, né? O primeiro é que nós temos um abaixo-assinado, porque nós temos protocolado na LESC um pedido para que o Estado de São Paulo reconheça o Estado como um estado de emergência contra o feminicídio. Por quê? Porque em outros momentos, por exemplo, quando a gente teve a epidemia da dengue, a catástrofe em São Sebastião, muitos momentos o executivo e o legislativo consideram algum aspecto da política pública como estado de emergência para criar um orçamento específico, emergencial, para criar um setor de inteligência que possa agir e combater esse problema. Então, a gente pressiona para que o governador Tarcísio reconheça a questão do feminicídio como estado de emergência para que a gente possa ampliar o orçamento, ampliar uma área de atuação para combater esses índices. Como eu falei para vocês, o estado que mais teve mortes foi o estado de São Paulo nos 3 primeiros anos do ano. E está tramitando esse nosso pedido na LESC, né? Essa semana passou na Comissão de Constituição e Justiça, e a pressão tem sido através da caravana, das mobilizações, como foram os atos contra o feminicídio no estado de São Paulo, inclusive a bandeira que a gente carrega é uma bandeira que viralizou nas manifestações de rua,
e através de um abaixo-assinado. Então, nesses encontros que a gente realiza, a gente também promove um abaixo-assinado que está coletando assinaturas para pressionar o executivo. Então, vejam, né? Só ter um mandato e eleger ele não necessariamente muda todas as coisas. A gente precisa continuar ativas, organizadas, mobilizadas e principalmente com o apoio popular, que é o que a gente acredita para transformar as coisas em leis, né? Para construir mudanças a partir desde as cidades, os territórios, as vozes das mulheres, para além do que é o nosso mandato parlamentar. Além disso, nós vamos ter sede de um encontro nacional de mulheres pela segunda vez desde que começou o nosso mandato. O ano passado a gente ajudou a criar o Mulheres em Lutas, porque a gente acredita que isso é uma questão nacional, que existem várias mulheres de várias áreas que precisam estar organizadas e têm sido necessárias para enfrentar essa série de ataques, né, em retrocesso dos nossos direitos. E nós vamos sediar pela segunda vez esse encontro, que vai ser no final de semana do dia 30 de maio, na nave coletiva, que é a sede do Mídia Ninja, onde vamos fazer um festival que vai ter muitas tipo de coisa, gente. Vai ter autodefesa, painel sobre Red Pill Internet, mulheres que constroem clubes de livros, nós vamos ter roda de sambistas, debate sobre bem viver, meio ambiente, enfim, todo transversalizado na questão das mulheres, né? Nós vamos ter o lançamento daquele livro da Manuela Dávila com a Cíntia Chagas, que são mulheres que pensam muito diferentes uma das outras, mas que compartilham uma visão do combate à violência contra a mulher, mostrando o quanto nós, mulheres, temos produzido uma aliança muito mais ampla do que as posições ideológicas e políticas por conta da vida. E a Cíntia Chagas, ela é esposa de um deputado na Leste, do qual a gente pede a cassação por ele ter agredido ela. Então, veja, mesmo na Leste, nós convivemos com abusadores, com homens violentos, né? Não à toa, a violência política de gênero e raça também afetou o nosso mandato e foi uma série de vezes vítima dessa mesma violência que tem crescido na sociedade brasileira. Então, o nosso convite é porque a gente acredita que essa dança circular que acontece, esses valores coletivos através da dança, que é uma tecnologia milenar, né, da humanidade, que é tão bonita, que eu escuto de perto por conviver tanto com o Vitor, que além de ser assessor do nosso mandato, é um grande amigo de território, né? Nós dois nascemos em Pirituba, uma periferia da zona noroeste de São Paulo. Ele é um homem que pratica, né, as aulas de dança circular e sempre fala muito das mulheres da dança circular. Sempre fala muito desse espaço que é majoritariamente conduzido por mulheres, né? Sempre de uma forma muito sensível construiu essa ponte entre nós. Então, a gente está muito à disposição para que a dança circular, feita por vocês, seja esse espaço também de um comitê vivo, né, de mulheres vivas. Então, por onde a gente vai, o resultado é abrir esses comitês, porque aí nós podemos criar em vários lugares esse ponto de troca, de fortalecimento, porque eu acredito mesmo, e nós todas da bancada feminista acreditamos que fortalecer a nossa organização é o que nos nutre de mais força, porque a consciência não nos livra da violência, não à toa, todas nós conhecemos alguém que nesse momento de retrocesso de consciência está sofrendo com a violência contra a mulher, mas a consciência, junto com a ação coletiva, nos torna mais fortes para enfrentar essa situação e nos proteger. E está aí a grande diferença e necessidade desse momento. Então, fica o meu convite para que a gente possa organizar uma agenda com as mulheres das danças circulares. A gente tem exposição de ir nas cidades do estado de São Paulo. E queremos muito convidar vocês para estar no Festival Mulheres em Lutas, no final de semana do dia 30 de maio. Vão vir mulheres de todo o Brasil, vão ter várias formações legais, totalmente gratuita. Nós vamos ter alimentação, inclusive, creche para as nossas mulheres mães. E é muito importante poder construir esse espaço de troca com vocês. Eu agradeço a escuta, né? Agora abrir para que vocês também possam falar aí do que eu e Trácia já trouxemos, tá? Um abraço afetuoso em todas vocês. Estamos juntas. Obrigada, Simone. Oi, gente. Eu acabei de falar, já estou aqui falando de novo, né? Mas é só porque eu fui aqui consultar a produção, e daí eu queria fazer, sopraram aqui no meu ouvido, eu queria fazer, na verdade, até um reforço.
Acho que só também depois a Andrea pode também contar um pouco mais. A gente até falou depois de abrir, acho que a gente quer ouvir vocês, quer trocar, ter um espaço de troca, né? Mas que a gente também pensou em como levar a campanha é, para as rodas, né? Então a gente tem aqui mulheres de vários lugares. Depois eu acho que vale vocês também, conforme quem for falar, acho que vale sempre falar de onde é. Depois eu fui vendo que não é só São Paulo, a gente tem aqui Brasil, né? Para nós, imagina, levar essa campanha para o Brasil inteiro é incrível, até porque o feminicídio, por mais que a situação do estado de São Paulo seja, em termos de índice, pior aqui, é um tema no Brasil inteiro. E claro, né, a gente está mais ligada ao estado de São Paulo porque o nosso mandato é o mandato estadual. Mas ainda assim, fico muito feliz que a gente tem aqui mulheres do Brasil inteiro. E o Mel é um festival nacional. Então, a gente fazer, depois no final a gente passa as instruções melhor, mas acho que também a gente queria pensar isso, como que a gente leva a campanha Mulheres Vivas para as diversas rodas aqui. Então, a gente tem aqui, né, nesse encontro, as focalizadoras, acho que aí vocês, a ideia é vocês também disseminarem mais ainda essa palavra. Eu mandei no chat o nosso site, no nosso site do Mulheres Vivas tem o nosso abaixo-assinado, tem também a nossa agenda, que vai sendo atualizada semanalmente, e tem um telefone do WhatsApp de contato, que é o telefone da nossa campanha, tudo mais. A gente tem um grupo de WhatsApp da campanha, onde a gente também vai circulando informações, tudo isso vocês podem acessar. Depois eu posso mandar também tudo isso sistematizado para a Andréia e ela manda para vocês, talvez fique até mais fácil. E aí, então, acho que essa é uma ideia também, né? A gente vai passar também um formulário com algumas outras informações, daqui a pouco acho que a Andréia pode falar um pouco mais. E aí, por fim, eu estava aqui conversando, eu até fechei minha câmera e saí rapidinho, porque na sala ao lado aqui de onde eu tô, tem uma das mulheres aqui do nosso mandato que está ajudando na organização do Mel. E ela tinha me falado dessa possibilidade, eu fui confirmar com ela se é isso mesmo, de se vocês quiserem fazer uma roda lá no Mel, que esse espaço é possível. Então, as mulheres que quiserem, que puderem estar presentes no Mel e quiserem fazer uma roda lá, será um espaço, ele é isso, é um espaço de mulheres, onde cabe todo tipo de atuação de conjunto, de coletividade de mulheres. Acho que vai ser muito legal levar esse espaço para o Mel também. Aí a gente combina, se vocês acharem que faz sentido, a gente também combina os detalhes direitinho depois. Mas eu acho que também pode ser algo bem legal da gente construir, de levar para esse espaço que já é esse encontro de mulheres de tantas lutas, levar mais esse elemento para lá, né? Então, enfim, queria deixar essa surpresa aí no final, que eu fui correr aqui para descobrir se já tinha dado certo. Então, eu queria saber de perguntas para a gente poder orientar essa conversa e até depois os próximos passos da nossa organização, de ver quem gostaria de estar, que é o próximo formulário que a Tassa ela preparou para a gente, um formulário de continuidade, né? E Simone, por favor. Meninas, eu queria só falar que agora eu vou sair da chamada, porque eu tenho que me locomover para o lugar que eu vou, né, para o congresso. E queria dizer para vocês que eu espero vê-las em breve presencialmente nas nossas atividades, né? Quero muito poder conhecê-las, aprender a dança circular. Eu adoro dançar, a Tássia não contou, mas ela também gosta muito. E dizer para vocês que seria incrível imaginar um grupo de dança circular dentro do que é a rede do Mulheres em Lutas, né? Então, se vocês quiserem ir para o festival, também são super bem-vindas. E nós vamos pensando aí nossas ações, como chegar também em outros lugares do Brasil, tá bom? Apresentar, conectar vocês a mandatos feministas que a gente conhece em outros lugares aí do país também, para que não sou do estado de São Paulo, tá bom? Nós conhecemos mulheres como nós em outros lugares também, e a gente vai somando, tá? Então, a Tássia vai tocar aí a nossa troca, encaminhar as coisas e deixo um abração para vocês, tá? Beijos. Obrigada, Caríssima. Obrigada. Vitor, diga, Vitor. Boa noite, tudo bem? Eu tô aqui terminando as minhas coisas para ir realmente pro aeroporto, porque a gente vai pro mesmo congresso, mas eu não podia deixar de dar uma palavrinha com vocês, né? E agradecer a presença de todas. Eu tô mais de 10 anos na dança circular, né? Comecei na roda com a Mônica e com a Andrea, continuo hoje na roda com a Mônica, com a Carol.
E aí eu fico muito feliz porque eu sonhava muito tempo isso. Eu sonhava muito com a Mônica, depois sonhei junto com a Andrea. E a gente poder estar hoje conseguindo construir essa atividade, esse início aqui, porque eu acho que é um início de uma coisa muito grande, uma coisa muito linda que a gente vai construir, porque a dança faz parte da minha vida, eu não quero tirá-la de jeito nenhum. Então, eu mesmo numa vida super corrida que a Mônica sabe, eu sempre deixo um tempinho para ir fazer dança circular, porque eu sei como é importante a gente estar junto aí. E aí a Mônica e a André foi um achado na minha vida, assim, uma parceria total, e eu acho que a gente construiu hoje isso é muito positivo. E aí eu acho que vai ser lindo, porque a nossa bandeira do Mulheres Vivas é a coisa mais linda. E eu acho que em cada dança, em cada roda, ter uma bandeira de Mulheres Vivas vai ser a coisa. Nossa, vai ser sensacional. E eu que sou de comunicação, se vocês puderem, quando vocês forem fazer, poderem filmar e a gente poder depois fazer um videozão, assim, com todas as rodas, vai ser muito positivo, tá? Mas é um beijão para vocês. Eu tenho que correr aqui. Estou ouvindo vocês. Pode ser que em alguma hora caia a conexão, mas estou aqui ouvindo a atividade, tá? Estou bem emocionado com a gente ter conseguido fazer isso em tempo recorde, né, André? Então, acho que tá muito legal. Olha esses jovens nos movendo, mulheres. É bom demais, né? É bom demais. Tássia, querida, você quer complementar alguma coisa ou vamos para as perguntas? Alguém tem alguma pergunta, alguma impressão, algo que, tipo, não entendi o que é, como é, por que é? Oi, meninas. Eu recebi o convite aqui da Suzana, né? Nós somos aqui do Rio Grande do Sul. Eu até não tinha visto nas tuas postagens, mas aí a Suzana falou que até foi o que uma colega na terça-feira falou na dança circular e é o mesmo assunto. E aqui na minha cidade, que é Sapucaí do Sul, aconteceu recentemente feminicídios, né? E até aqui próximo do meu bairro. Eu já participo aqui da Coordenadoria da Mulher, que é o Centro de Referência da Mulher, já há alguns anos. Então, isso está me alimentando e eu vejo muitos relatos das mulheres, sabe? Ao lado, nós temos a Guarda Municipal Maria da Penha, né? E isso também fortalece, só a gente não tem aqui na cidade a Delegacia da Mulher, mas estamos atrás com uma deputada que está trazendo verba para a gente fazer uma secretaria da mulher aqui para o nosso município, sabe? A gente tem que sair aqui da nossa cidade para ir para a cidade vizinha, que é Canoas, que tem a delegacia da mulher, sabe? E isso é uma luta. Eu vejo porque eu participo ali da coordenadoria, que a Vanessa é a coordenadora, e até toda semana a gente tem um grupo de reflexão, todas as sextas-feiras, com as mulheres convidadas, né? Muitas não vão com vergonha, com medo, sabe? Porque algumas têm medidas protetivas, né? Mas eu participo quase sempre. Então, para mim, isso assim está me fortalecendo na questão de auxiliar as outras mulheres, né? E até agora, o mês passado, dia 21, teve um feminicídio de uma moça de 24 anos e teve uma caminhada aqui na cidade. No sábado, dia 25, até foi filmada pela RBS Notícias aqui, né, do nosso município, aliás, do nosso estado aqui, que é a capital, né, a RBS é a capital, falando sobre isso. Então, eu queria me colocar que eu tô também nessa jornada com vocês, né, até eu já anotei aqui o nome, porque eu acho que a gente tem que se unir, indiferente o estado, nós temos que estar nessa mesma batalha, né, de tirar esses homens violentos que, olha, tá triste, sabe? Me sinto bem triste. Essa moça mesmo era aqui do bairro, uma empreendedora com 10 mil seguidores e ela foi tirada da vida, assim, né? Então é muito triste. A gente sente bastante, né? Era isso meu relato aqui, Brias. Vamos lá, Fran. Boa noite, meninas. Tássia, assim, é maravilhoso ver uma pessoa tão jovem, né? Eu não digo levantar essa bandeira, mas se levantar, porque a maioria das mulheres, né, nascer mulher nesse país
já é um tratado de risco. Então, muitas pessoas não sabem, André sabe, eu trabalhei no serviço social muitos anos e trabalhei no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, principalmente com violência doméstica. Foram anos assistindo mulheres ser desrespeitadas, ser assassinadas. A cidade que eu moro fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Há mais ou menos 40 dias atrás, foi para a televisão, em 10 dias aqui aconteceram 3 casos de feminicídio. Em 10 dias. Eu não sei como é que conseguiram fazer com que essa notícia saísse, né, essas 3 notícias, porque com certeza que acontece muito mais do que isso, mas aqui é uma cidade extremamente coronelizada, é uma cidade extremamente misógina e violenta contra a mulher. E os homens aqui se protegem muito, principalmente na polícia. Um dos motivos de eu não trabalhar mais no serviço social, né, foi também porque eu sempre fui muito calada, muito tranquila, mas em relação a defender mulher, eu sempre me levantei com garras, porque eu passei, sofri a minha infância, a minha adolescência, todo tipo de violência doméstica que uma mulher, que uma criança, que uma jovem, que uma adolescente pode sofrer. Todos, o que vocês puderem imaginar, todos. Eu acho que por isso que eu fui estudar e fui fazer o serviço social, né? Então, eu trabalhei há mais ou menos, tem mais ou menos uns 10, 12 anos que eu saí do GCRIM, depois fui trabalhar com adolescente infrator e outras questões na área de saúde, até que o momento que eu não conseguia mais me levantar para falar. Porque na própria área de saúde, quando eu fui trabalhar e eu já tinha essa experiência no judiciário, que eu queria levar à frente, falei, não, isso precisa ser falado. Sempre tinha algum político para entrar na sala e dizer que era melhor que eu fizesse de conta que eu não estava vendo, que já tinha conversado com o médico, com fulano, com cicrano. Então, isso há anos atrás. Hoje, então, é muito mais. E então a ferramenta do serviço social aqui eu já não uso há muito tempo. Porém, a da dança circular, eu acredito que eu possa. Então aqui tem que ser falado tudo com muita calma, com muita cautela, né? E de repente na dança, abrindo esse espaço, eu possa dar pelo menos voz e um apoio a algumas dessas mulheres que, né, que se tiverem coragem de chegar. Posso tentar responder. Não sei se mais alguém quer falar antes, mas talvez ir respondendo aos poucos, acho que talvez facilite para não ficar tanta coisa para o final. Mas eu acho que assim, vamos lá. A gente, enquanto mandato estadual, fica bastante circunscrito, digamos assim, a São Paulo. Então, pelo menos o que a gente consegue levar a gente, o nosso corpo enquanto mandato, nossas codeputadas, nossas assessorias, é aqui em São Paulo. Isso não impede de que a gente consiga mandar materiais, eventualmente, para vocês em outros estados. É um pouco mais difícil, mas é possível. O correio está aí. E, de qualquer forma, o MEL é um movimento, que, por mais que o mandato da bancada e a Caravana Mulheres Vivas tenha partido do nosso mandato, o MEL é um movimento nacional. Inclusive, teve um encontro do MEL no Rio de Janeiro no ano passado. Teve o primeiro encontro do MEL aqui em São Paulo, nacional, e depois foram acontecer vários MELs, vários encontros do MEL nos estados, e teve um no Rio. Talvez tenha outro esse ano ou algum no ano que vem. De qualquer forma, também depois eu mando o site do MEL para vocês verem a programação e tudo mais do encontro que vai ter esse ano, aqui em São Paulo. Mas a gente, de qualquer forma, tem duas opções que eu vejo para as pessoas que estão fora de São Paulo. Para além da gente mandar o nosso material, e aí vocês podem fazer as rodas com esse tema. Se vocês quiserem mulheres que ajudem a facilitar esse espaço, a fazer essas conversas, em vários desses estados a gente tem parceiras, digamos assim, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eu vi que tem várias mulheres aqui, nós estamos, por exemplo, apoiando a campanha da Manuela Dávila para senadora, que é também quem organizou o Instituto Se Fosse Você, que é um dos institutos que organiza o MEL. No Rio de Janeiro, a gente tem parceria também com diversas mulheres do movimento feminista do Rio, que organizam rodas, que organizam espaços. Então, também apoiamos outras candidaturas aí, também apoiamos
conhecemos figuras, ativistas, no Rio Grande do Sul a mesma coisa, em Minas que eu vi que tem gente aqui a mesma coisa. Então, também é possível, nos casos, se vocês acharem, que a gente queria que alguém viesse fazer essa conversa, a gente botar vocês em contato com ativistas feministas, que assim como nós, estão debatendo feminicídio, violência contra a mulher, em outros lugares, né? Então, é isso, acho que a gente, enquanto mandato, consegue acessar mais, né, as rodas que estiverem aqui em São Paulo. O nosso material pode chegar em qualquer lugar, mas se vocês quiserem em outros estados, ativistas mesmo, aí a gente vai fazer a ponte, a gente se compromete a fazer a ponte com as ativistas e mulheres feministas que a gente conhece nos outros estados que podem ajudar a fazer esses espaços, porque eu acho que o mais importante, que a Francisca estava falando, é fazer o debate, né? É, a gente tem visto cada vez mais crescer na internet, isso tem refletido muito também nos espaços de convivência, um discurso de ódio mesmo contra as mulheres, né? Que justifica toda essa violência. Então a gente precisa conseguir apresentar das mais diversas formas um contraponto, seja através dos mais diversos, obrigada, dos mais diversos instrumentos que a gente tiver. E a dança pode ser um deles, né? E às vezes as pessoas não escutam com os ouvidos, mas escutam com os corpos, né? Eu acho que esses instrumentos, que não são necessariamente um instrumento da racionalidade tradicional, eles são muito valiosos para nós também, e acho que às vezes a gente usa muito pouco deles, na verdade. Então, enfim, respondendo, mas já emendei aqui um monte de coisa, né? Mas eu acho que a gente pode fazer esse combinado, tanto de envio, da gente pensar como é que faz. Esse formulário que eu mandei aí, gente, se vocês verem, ele tem nome, contato, cidade que está, e aí tem cidade e estado, se tem interesse de receber material da campanha, se tem interesse de participar do meu. Então, eu posso abrir no final do formulário um campo de observação. Que daí, por exemplo, se a Francisca quiser preencher o formulário, escrever lá, Tássia, dá para ver alguém para fazer uma roda no Rio de Janeiro, etc, etc. Que daí eu já, olhando para o formulário, eu já consigo entender essas situações específicas. Então, eu posso daqui a pouco, saindo daqui da reunião, eu abro o formulário e eu adiciono esse campo de observação, que daí cada um pode escrever questões específicas que acho que ajuda a gente a entender casos que fujam aí ao que a gente tinha pensado inicialmente, né, André? Para pensar aí como é que a gente faz caso a caso. Tá atendida? Sim, sim, tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Eu sei que realmente é inviável, né, em qualquer situação, tanto dentro de uma ONG ou dentro de qualquer levante, esse transporte, né, de um lugar para o outro. Mas essa questão do material, né, e o formato, vamos botar assim, a formatação de um encontro. Eu acredito que para que tenha uma carinha igual em todos os lugares, né? Então, esse contato fica muito legal. E essa roda, né, eu acredito que não só aqui no Rio, mas em qualquer lugar, ela precisa ter essa cara de eu estar sentindo essa pertença. Não, eu sou mulher, eu vou estar num lugar entre mulheres que eu possa falar, que eu possa conversar, né? Bia, você pode falar agora, antes da Ivete? Pode ser? Depois a gente passa a falar para a Ivete. Então, nem ia falar mais, porque depois da fala da Tássia, mas assim, talvez seja útil. Por exemplo, eu estou em Santos. Eu gostaria de saber se vocês já têm alguém conhecido aqui, ou na prefeitura, ou vereadora, porque para eu entrar em contato. Porque eu tenho espaço que é a praça e tenho as danças. Então, eu quero fazer esse link para oferecer que, o que eu posso, né, contribuir. Então, era isso que eu queria perguntar. Perguntar, não, pedir, né? O pedido da Bia já vai na observação do formulário e recente aconteceu uma caravana das Mulheres Vivas em Santos. Elas foram aí para realizar uma roda. Por isso que esse calendário, que isso a gente ia falar um pouquinho depois, mas existe um calendário São Paulo programado, que quem é das cidades onde vai acontecer pode se juntar ou pode fazer ações também paralelas. Eu acredito que onde as caravanas já passaram, e talvez pelo nosso estilo de fazer coletivo,
talvez a gente eleja um momento, um tempo, um espaço para realizar coletivamente esse boom das danças circulares, né, como é o Dia Mundial, como é o Outubro Rosa, enfim, que a gente faz aquele concentrado de realização, né, e com a carinha que a gente dá lá de espaço de pertencimento, como a Francisca falou, né? Mas isso tudo é criação coletiva. Então é passo dois. Não tem de verdade nada pronto, né? A não ser o movimento que a bancada tem feito com as caravanas, etc. Né? Bem, eu cheguei um pouco tarde, eu perdi um pouco da parte. Mas, assim, eu queria falar sobre o seguinte: quando teve aquele protesto que ia para que a lei da misoginia fosse votada, que aconteceu ali em São Paulo, aí eu fiquei muito indignada que não tinha nada para ser feito aqui nessa minha cidade, que ninguém faz nada. Aí eu falei, eu vou ter que dançar, fazer alguma coisa. Daí eu convidei uma amiga que ela faz meditação e a gente fez meditação e dança circular. E aí convidamos a presidente da OAB, porque elas também trabalham com isso, e aí a gente conversou sobre esse assunto. Então, assim, não foram mulheres, vamos dizer, que estão em situação vulnerável, coisa assim. Não, a gente juntou nosso grupo e fez. E agora, hoje mesmo, eu estava conversando com essa minha amiga que a gente está fazendo junto. A gente vai convidar um homem para o próximo encontro, para ele também falar. E parece que alguém conseguiu conversar com um da polícia. E daí ele vai conversar alguma coisa com a gente. Então, assim, eu acho, eu quero esse material todo que vocês estão sugerindo. Eu não entendi muito tudo, porque eu entrei atrasada, que eu não achava o link, mas eu acho, assim, é uma coisa que eu quero fazer, porque aquele dia eu falei, não, nós temos que fazer alguma coisa, aqui ninguém faz nada, ninguém. E aí eu vou dançar, que é a única coisa que eu sei. Então eu acho que a dança, e aí juntou assim umas 20 pessoas. Então foi bom, a gente pôde conversar, a gente dançou, meditou e é isso que a gente consegue fazer. Talvez eu não consiga ah, encontrar, por exemplo, falar com um vereador, com alguém assim, para trabalhar com essas pessoas. Mas eu conheço algumas terapeutas, porque eu já trabalhei no CAPS, então pode ser que eu consiga também fazer. Mas eu quero um material. É isso. É, acho que só para reforçar, gente, assim, né? Para não parecer também um grande desafio, né? A ideia não é fazer nada muito maior do que vocês deem conta de fazer. Acho que é um pouco do que a Andrea estava dizendo, né? Acho que a gente está pensando juntas. Eu estou aqui trazendo o que a gente está fazendo do mandato, mas quem entende de dança circular são vocês. Quem sabe no final desse processo eu entenda mais do que eu entrei no começo. Espero que sim, que eu aprenda com vocês muitas coisas. Mas é isso, eu acho que a ideia é fazer caber dentro do que vocês já fazem, né? Então não precisa trazer gente de fora necessariamente, não precisa conhecer político, nada disso. Eu acho que a ideia mesmo é que os círculos que vocês já fazem, podem ser esse espaço, de levar a caravana para esse espaço que já existe, na verdade, né? Então é potencializar o espaço que vocês estão, que a gente está construindo, que vocês estão construindo, a gente se juntar, na verdade, né? Então não precisa inventar muitas coisas novas para vocês não saírem com a sensação de que, meu Deus, agora eu preciso ir atrás de um político, de um psicólogo. Não, não é isso. Eu penso que se a gente coloca músicas de mulheres e dança, músicas de mulheres, e depois de uma dança dessas a gente abre um espaço de fala e só fala, só conversa. Se a gente tiver quando a gente fala de material, talvez, pelo que eu estou entendendo, se vier alguém para mim depois da dança e pedir ajuda, eu não sei para onde mandar, eu não sei como encaminhar. Então a pergunta que a gente faz para você não é que a gente quer fazer coisas diferentes, mas a partir da provocação que a gente fizer ao dar a dança e ao falar sobre o assunto, como é que a gente pode acolher
e apoiar e orientar as pessoas que vêm falar com a gente. E como nós somos muitas e de vários lugares do país, a gente precisaria de telefones, a gente precisaria de nomes de pessoas, a gente precisaria de uma pessoa, pelo menos, que a gente encaminha e essa pessoa faz essa orientação. Não sei se é a mesma coisa que todo mundo está pensando, mas é isso. Eu não estou precisando de panfletos, não estou precisando de folhetos, mas eu preciso saber o que eu faço se vier uma pessoa para mim falar algumas coisas assim que eu não vou saber como acolher. É sobre isso. Obrigada. Eli, diga, querida. Então, bom, estou muito feliz com esse encontro, né? Porque cheguei sem saber direito, que grupo que estava se organizando, e para mim a única alternativa viável para a gente ter uma sociedade mais justa nesse país é através do PSOL. Eu já estou ligada, né, à vereadora Fernanda Miranda, daqui de Pelotas, que é a segunda, no segundo mandato ela é a vereadora mais votada da cidade, e é do PSOL. Já dançou comigo, eu estou ligada, já fiz rodas no dia do 8M, né, que hoje é o movimento coletivo de mulheres aqui em Pelotas, que partiu da organização. Então, vários coletivos se reuniram para, sei lá, alguns anos atrás, para organizar o dia 8, e aí começou a se fortalecer essa luta. Então, ficou chamado Movimento 8M, Grupo 8M, né? Que inclusive eu coloquei aquele material lá no nosso Carevion que eu achei muito interessante e já levei para minha roda. Então já fez várias rodas assim, né? Para quem não sabe, eu sou focalizadora de duas rodas. Uma que a gente diz que é a normal, que segue, né? E outra que é dentro das PICs, na cuidativa. E para a cuidativa, eu criei uma coreografia que se chama AID Mulher, Cores de AID, que justamente, até eu estava buscando aqui no, no YouTube, só para mostrar para você. Ai, sumiu. Ahn, tá, peraí. Tá. Mas que começa dizendo mulher que dança e canta e que está onde bem quer, né? Que enfrenta todo esse mundo, força e resistência, fala em poesia, fala de acolher, né? Que a gente é apoio. E acho que o movimento, a dança circular sagrada, o que é mais gritante assim é acolhimento, né? E acho que o que falta, claro, consciência e coisas assim, mas para essas mulheres que não têm coragem de falar, que têm medo, é uma rede de apoio que elas não sabem para onde ir, né? E que ficam com medo. Então, eu acho que é isso que a Mônica acabou de falar, né? Essa questão. O movimento, a dança me desculpe, mas acho que a gente dança muita música de Israel, da Grécia e não sei o que mais, enquanto a gente tem a nossa realidade para trabalhar isso, né? Então, junto com isso, esse espaço é isso, é trazer músicas que tenham esse conteúdo, né? E fazer rodas de conversa. Aqui em Pelotas tem o GAMP, que é Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, que existe há 35 anos, também que vem mulheres de todos os cantos, né? E atualmente quem é vice-presidente dança comigo na Cuidativa. É a Janete Flores, ela é maravilhosa, mulher, poeta, artista plástico, chegou na Cuidativa há 8 anos atrás, 7, assim, tendo pouco tempo de vida. E hoje ela dança, semana passada, ela dançou uma música inteira, inclusive sem bengala, né? E ela é vice-presidente do GAMP. Então, e a gente já combinou de ir lá na Cuidativa a gente fazer essa roda de conversa. Eu já levei esse material. Então, coisas que a gente vai abrindo o espaço, né? Mostrando alternativas e se unindo com mulheres que querem estar vivas, felizes e onde quiserem. Então, amei tudo isso. Contem comigo. Eu tenho que sair agora, né? Beijos, prazer conhecê-la, Tássia Simone. E, claro, e aqui, Manuela Dávila, Fernanda Melchior. Beijos. Beijo, Eli, obrigada.
Obrigada. A gente vai ouvir a Andrea, depois eu vou tentar dar um apanhadão aqui de coisas e a Tássia também, porque a gente já está quase no limite do nosso horário. E é óbvio que o movimento nesse desenho que a gente está fazendo não se resolve numa reunião, né? Então vamos ouvir a Andrea Tene, aí a gente faz um apanhadão. Tudo bem para vocês? Se mais alguém quiser trazer também, tudo bem. Só que a gente vai tentar manter um teto máximo de 9 horas, tudo bem? Para a gente tentar ter uma ideia mais ou menos de tempo. Fala, Charazinha, diga Oi, lá. amores, serei breve. Eu só queria colocar, assim, a minha dúvida fica, como que a gente vai construir essa cara, tá? Porque você sabe, eu trabalho já com mulheres, com sagrado feminino, com rodas de mulheres, rodas em parques, coloco a dança circular, coloco essa fala. Já participei de movimentos já próprio para mulheres, consegui levar assim apoio de panfletos mesmo de prefeitura com telefones, com onde ligar, onde procurar e estar distribuindo aquele material que acho extremamente importante nesse trabalho. Mas quando a gente está falando aqui de um movimento, a gente tem que meio que colocar uma cara, né? Como você colocou. Então eu queria entender da onde parte essa ideia principal, de como a gente faria isso, em que tempo isso aconteceria, seria uma rodas acontecendo no mesmo dia, em vários lugares, seriam rodas centralizadas, né? A ideia seria o quê? Que a gente trouxesse, acredito que músicas que trabalhem com o tema do feminino, da mulher, da violência, enfim, isso acho que não há dúvida, mas assim, como que a gente trabalharia com essa dança dentro desse movimento para que ele tivesse essa cara unificada? Lógico, cada um vai dar o seu charmezinho ali, não tem como, mas a gente tem que ter um esqueleto, né? Uma base para você poder falar assim, não, eu estou realmente participando de um movimento, eu quero trazer esse conteúdo, né? Porque esse trabalho de levar sobre o feminicídio, de falar de violência patrimonial, emocional, enfim, psicológica, eu já trago isso sempre, em todo o trabalho que eu faço. Então eu queria saber como que a gente coloca isso para transformar com essa cara dentro desse movimento. Entendeu? Eu queria como que isso vai ser amarrado para gente, tá? Então, eu acho que só duas coisas aqui. Eu tenho participado de alguns movimentos, eu não sou focalizadora, eu só danço, dança circular, e eu sempre senti, nas rodas em que eu participava, essa ausência, né, dessa discussão, é, da condição da mulher na sociedade brasileira. E só respondendo para uma pessoa, acho que foi Mônica, quando surgiu alguma dúvida, eu tenho feito alguns cursos sobre o feminismo, então surgiu alguma dúvida sobre como ajudar uma pessoa, não sabe como, encaminha para o CRAS. Quase toda cidade tem um centro de referência de assistência social. Então, a gente espera, né, a gente sabe das questões políticas todas que envolvem, né, a uma das moças que falou, a Simone, falou, né, da Secretaria da Mulher de São Paulo, então pode ser que os CRAS também sujeitos a vieses políticos, mas é o local que nós podemos mandar, né? Eu acho que vai um pouco também a minha fala na ideia da André, ação ou não no MEL, é só uma etapa. Mas eu acho que, como a Bia disse, não, a Ivete do Capão da Canoa, acho que esse olhar dos focalizadores poderia, aos poucos, ele se direcionar para isso. E eu acho que uma das propostas agora vocês que têm um repertório, muito mais experiência do que eu, pensar assim, eleger algumas músicas, algumas danças que já propiciem uma discussão sobre essa condição do feminino, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão de direitos, de cidadania, né? Porque, às vezes, nos próprios grupos a gente percebe, primeiro, o que eu percebo aqui no ABC, eu sou de Santo André, tá um pouco, a dança circular está um pouco restrita a mulheres mais de classe média,
Eu não sei se essa é a realidade do Brasil todo, né? Nós temos poucas mulheres negras, por exemplo, que fazem dança circular, poucas focalizadoras negras. Então, esse também é um aspecto que a gente precisa considerar dentro dessa realidade que eu tenho aqui em São Paulo. Então, eu acho que esse pode ser um caminho e fica a sugestão. Só isso. Obrigada. Não existe forma, né? Eu acho que existe agora um pouco do movimento que a gente fez com o Outubro Rosa que funcionou. Era a gente tinha um período determinado, a gente combinou uma série de danças que durante os anos foram orientando. Valéria foi uma super apoio na organização desse repertório que de repente sumiu e a gente teve que juntar tudo de novo. Mas eu acho que nesse caso, o grande aprendizado vai ser a gente, como mulheres, encontrar a nossa forma de criar esse percurso, né? Por exemplo, levantamento de equipamentos que atendem a mulher em São Paulo, nos bairros, onde está, onde é que é? Eu acho que é tudo pesquisa que a gente vai fazer, não é a Tássia que vai mandar, né? Então, assim, o mandato tem um formato, tem uma caravana que visita os municípios. De repente vai lá para Araras, Flavinha está em Araras. Será que a Flavinha consegue ir fazer uma dança junto com a caravana? Né? Então, essa articulação, a Tássia vai ajudar a gente a ter um mapa. Mas o como a gente vai fazer e o que a gente vai propor é algo que eu gosto das identidades, né? Aquele tracinho de identidade. Né? Então, no Outubro Rosa, a gente tem um logo que acompanha o que é feito. Repertório combinado, que tem uma referência que ajuda as pessoas nesse trabalho. Então, o como a gente vai fazer e o que a gente quer fazer, eu acho que vem de um segundo passo com quem gostaria de estar nisso. E quem quiser ir no Mel comigo, eu vou ver com a Tássia se a gente consegue fazer algo no domingo, porque domingo vai ser melhor para mim, acho que até melhor para o grupo. E aí a gente se junta e faz uma experiência lá, dança com o pessoal junto com essas mulheres que vão estar. Até para a gente ir entendendo esse ambiente mais amplo, Tere, que é um ambiente muitas vezes que para algumas pessoas do social está pertinho, mas para outras não está tão perto. Mas então, olha só, algumas notícias, eu vou dar umas notícias ótimas para vocês sobre essa coisa do acolhimento. Nós temos uma parceria na bancada feminista com uma ONG que é incrível, que é uma ONG que chama Mapa do Acolhimento, não sei se vocês já ouviram falar. E a parceria é o de menos, gente, mas é porque o trabalho que essas mulheres fazem é muito incrível. O Mapa do Acolhimento começou como essa tentativa de mapear todos os equipamentos de atenção às mulheres no Brasil. Então, existe um site, que é o mapadoacolhimento.org. Depois eu mando um site também para vocês, boto na lista de links junto. Que tem um mapa de tudo que envolve acolhimento a mulheres. Saúde, assistência social, delegacia, Casa da Mulher Brasileira. Então, você vai lá, abre o mapa, abre na cidade e vê o que tem aonde. Então, é muito bom mesmo. Tem nos ajudado muito como uma ferramenta para indicar para as pessoas: ah, mas eu não sei onde tem. Vai lá no mapa do acolhimento, que elas fizeram um trabalho gigantesco de fazer esse mapeamento no Brasil inteiro. E o mapa do acolhimento, além de tudo, também acolhe mulheres, tanto juridicamente quanto psicologicamente. Então, elas têm uma fila de espera, claro, porque elas fazem isso de graça, então é óbvio, vai ter uma fila de espera. Mas elas fazem esse acolhimento de mulheres juridicamente e psicologicamente. Então, a mulher passou pelos equipamentos, não conseguiu, porque às vezes isso acontece, infelizmente, né? A gente sabe, a mulher vai até o equipamento público e às vezes ela não consegue acessar, por exemplo, na delegacia, às vezes rejeita o BO, se não for uma delegacia especializada, não consegue depois entrar no processo, às vezes tem dificuldade de achar um serviço público de advocacia, né, ou de defensoria, enfim. Mas o mapa também faz isso, faz tanto assessoria quanto jurídica, quanto às vezes o acolhimento psicológico. Então a gente tem indicado bastante o trabalho delas, é um trabalho muito sério, a gente conhece as meninas da ONG, elas foram lá no gabinete, a gente conversou muito tempo com elas, realmente a gente indica mesmo, é um trabalho muito legal e ajuda muito nessa coisa de mapear aonde tem equipamentos para onde encaminhar, elas têm um guia, elas têm materiais, cartilhas, de verdade, acho que ajuda bastante a começar a entender esse universo, né? Elas fizeram esse grande trabalho aí
por todas as mulheres do Brasil, eu diria, né? Então, muito, muito interessante. Então, fica a indicação para essa parte das informações, né? E aí, sobre o material, gente, quando eu falei a gente pode mandar materiais, o que que é? A nossa campanha tem alguns materiais que tem uma identidade da campanha. E o principal que virou a nossa marca é essa bandeirinha que está pendurada aí atrás da estante da Andrea. Não sei se dá para ver. É uma bandeirinha de tecido que tem escrito Mulheres Vivas dentro. Então, a gente pode mandar essa bandeira para vocês também, e aí ela pode ser parte dessa identidade coletiva, né? E tem esse panfleto que está na mão da Andrea, que também vira uma bandeira, mas aí é de papel. Então, tem as duas versões. E tem também os adesivos. Então, a gente tem todas as versões possíveis. Então, é esse material que a gente pode mandar para vocês, que eu acho que é o material que é a identidade da nossa campanha, mas eu entendi que a gente está fazendo aqui um casamento entre a nossa campanha e vocês. Então, a gente pode mandar para que também possa contribuir, por exemplo, para esse senso de identidade, se vocês acharem que faz sentido. Até o Vitor chegou a mencionar isso, né? Talvez colocar a bandeira no meio da roda ou próximo ali, quando for fazer, né? Que vai dando essa cara, uma cara parecida para cada um dos espaços. Mas também, de novo, cabe a vocês pensarem se faz sentido. Então, nesse formulário que a gente enviou, tem também isso. Quero receber material, aí é esse material aí da campanha, né? A bandeira, adesivos, panfletos, e tem o endereço, que daí a gente também consegue se organizar para enviar. Então, também deixar essa sugestão. Mas aí eu acho que é isso que a Andrea falou. Vocês vão pensar no tempo de vocês. A campanha a princípio a gente ia fazer ela só em maio, mas a gente já vai estender com certeza. Então não precisa. Vocês podem, quando a gente conseguir pensar juntos isso, no tempo de vocês eu estarei sempre disponível. Então quando a Andrea falar, tá, você deu certo aqui, pensamos umas ideias. Quiserem me chamar para outras reuniões, eu venho também. Mas, assim, total liberdade para vocês pensarem o que faz sentido para vocês. Já surgiram ideias que eu achei muito incríveis aqui. Mas é isso, eu queria dizer, na verdade, essas duas coisas. Contar desse link do mapa do acolhimento, que acho que ajuda bastante mesmo, e do material. Acho que é uma semente, mais uma semente que está sendo colocada no nosso coração. E a forma, a força vai depender, acho que, da nossa inteligência criativa, que a gente tem de sobra nesse movimento, né? De modo que a gente se faça perceber, não por se fazer perceber, mas aquele momento que a gente dá um start e as rodas acontecem e isso pulveriza, né? Isso é, toca vários focalizadores. Eu acho que tem uma mobilização, né, para a gente poder chegar em mais pessoas. Se a gente levar essa identidade, né, mulheres vivas, e a gente conseguir trazer toda a força feminina e mesmo os homens, né, para focalizarem, a gente vai fazer um movimento muito bonito. E acho que essa explosão, né, é como soprar um dente de leão, né? Se a gente levar um dente de leão fechadinho para cada lugar, ele vai ficar lá, né? Mas quando a gente sopra, aquilo vai. Vai da gente se mobilizar de forma que a gente se sinta nesse lugar da força, sabe? Da criatividade conjunta, cada uma com o seu talento. Quem focaliza, quem não focaliza, né? A Aninha já tirou 850 fotos enquanto a gente conversava aqui, já registrou todo o evento, todo o encontro, e ela vai fazendo isso porque é o talento que ela tem. Quando a gente sai tudo registrado já. Então, acho que tem um segundo passo para a gente pensar juntas, né? Tem um e-mail comum que eu mandei para vocês, mas a gente pode ter o Santinho, o grupo do WhatsApp, momento da gente poder contribuir de uma forma muito bonita, com a experiência, né? A Andrea falou, já faço um monte de coisa. Vamos trazer as experiências, né? Vamos trazer as dificuldades. A gente pode ter profissionais que nos orientem. A gente tem várias terapeutas, né, que estão aqui. Ela falou, gente, diante dessa demanda, fica atenta a isso, tal coisa, para a gente não oferecer soluções mágicas, ou, né, a gente não tem que fazer soluções mágicas, né? A gente tem que estar fundamentada, e eu acho que tem muita experiência aqui, desde a articulação, né, nasce uma provocação. O que a gente quer fazer com isso agora, né? Fala, Dé.
Não, eu só queria acrescentar, né, que você colocou aí de tentar trazer os focalizadores homens e tentar trazer os homens para as rodas, para o movimento, né? Porque eu acho que falta mais do que as mulheres conscientes hoje, eu sinto falta dos homens conscientes do privilégio de ser homens. Né? Que aí vem essas falas tortas que a gente está vendo aí na mídia, né? Essas falas boçais que a gente é obrigada ouvir, porque ainda bem que ouvimos, porque temos ouvidos atentos, mas que muita gente ouve acreditando que aquilo é verdade. Então, eu acho que dentro desse movimento, não é só trabalhar com a mulher, eu acho que é tão importante quanto trabalhar com o homem para essa consciência desse privilégio do patriarcado que eles vivem mesmo, e que a gente tem que desconstruir, que não tem essa de homem bonzinho, homem mauzinho, não, é homem, né? A maioria dos casos de abuso, de estupro, acontece dentro de casa, com aquele pai de família, com aquele tio, com aquele vizinho. Então é trazer também, lembrar de trazer também, tentar trazer esses homens, esses machos alfas, para a gente desconstruir aí no meio desse tudo. Porque eu acho que a mulher, ela tem essa força de união, é nata da gente, né? Essa coisa do agregar, do acolher, do estar junto, do se apoiar. Você pode não conhecer, se você vê alguém numa situação ruim, você vai estar lá estendendo a sua mão. Mas isso não é uma característica natural para o homem, né? Eles são mais resistentes, tanto de se expor, de falar de sentimentos. Então, de ter um amigo de verdade, um amigo que ele fala, pô, meu, hoje tô mal, né? Não. Toma uma breja aí, tá tudo bem, mas não toque em assunto nenhum. Então, assim, tentar realmente também engajar esses homens nesse movimento que eu acho que é tão importante quanto, não só focalizando, mas também vindo para as rodas, trazendo os parceiros, amigos, o pessoal, que eu acho que é bem interessante. No encontro para a mulher, a dança circular está presente, onde o Estado, por vezes, é ausente. Cabe a vozes femininas, seja da melhor idade, jovens e meninas, em união levar a roda com dança e apoio, sejam duas pessoas, ou seja, em comboio. Não estamos nos unindo para pedir nada impossível, até porque pedir respeito não é nada absurdo. Para um mundo que, ao ouvir o pedido de socorro de uma mulher, fica surdo. Ah, se todo homem pudesse ver que nos olhos de toda mulher existe o mar, e que sua primeira morada foi num corpo divino, necessitando dele para dormir, crescer e se alimentar. O que queremos é ser ouvidas, respeitadas, protegidas. Somos mães, irmãs, avós, tias. Queremos o direito de ir e vir, o direito de dizer não. Queremos chorar, rir, brilhar. Deusa feminina, ilumina a lei humana. E homens, parem de nos matar. Tássia querida. O que dizer depois de Francisca, gente? Mas, assim, na verdade é só agradecer mesmo. Acho que, Francisca, obrigada por compartilhar com a gente também. E entendi que isso é parte das reuniões de vocês, muito, muito legal. É, e acho que é isso. Para mim, a Francisca expressou muito a essência do que a gente veio trazer para vocês também enquanto bancada, mas está tentando fazer com essa caravana, que é essa ideia de que nós, mulheres juntas, somos mais fortes mesmo para enfrentar toda essa situação que temos vivido há muito tempo, mas que a gente tem visto aí de forma tão assustadora nesse último período. Então, agradecer a escuta muito atenta de vocês, agradecer mais uma vez ao convite e a essa parceria que está se firmando e saudar mais uma vez a importância também do que vocês estão fazendo, gente. Acho que é isso, né? Todos os espaços que a gente conseguir estar fazendo essa discussão das mais diversas formas são muito importantes para que, quem sabe, a gente possa realmente viver num mundo muito diferente para todas as mulheres, né? Então, muito obrigada, boa noite. Estou aqui à disposição, fico aqui à disposição de vocês. A Andréia tem meu contato. Se alguma de vocês quiser entrar em contato, inclusive diretamente comigo, fiquem à vontade. Mas estou aqui para fazer essa ponte para a gente seguir juntas. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez.
Não, eu quero agradecer a Tássia por ser esse contato tão amoroso, objetivo e querido. E eu vou passar para vocês todo o material do chat por e-mail, e aí uma provocação para a gente poder pensar num próximo passo. E eu agradeço demais a presença de vocês. Se ficou dúvida, se ficou inquietação, ótimo, me escrevam, meu WhatsApp está aberto para vocês, tá? Então, contato, acho que só talvez a Sandra não tenha, vou colocar aqui. E aí a gente está 984, aí a gente está em contato para poder dar esse próximo passo juntas, tá? Para quem fizer sentido, significado e quiser, a gente está aí para tecer isso juntas, tá bom, queridas? Então, um grande abraço, imenso abraço, assim, de coração, que a gente se abraça sempre e que a gente possa realmente fazer a diferença para a nossa vida, para a vida das nossas sobrinhas, filhas, amigas, conhecidas, botando essa roda para girar com muito amor. Obrigada, queridas. Um beijo no coração e até loguinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo a todas. Tchau, beijo. Beijo, Celi. Boa reunião. Beijos. Beijos, Rúbia. Beijo, obrigada. Beijo, Beijo. Ana. Beijo, Francisco. Beijo, Hortência.